Olá, amigos, com a gente na Record News. Hoje eu estou com a Lindsey Camila. Ela que foi a primeira mulher a conquistar uma Libertadores feminina como treinadora. Ela conquistou com a Ferrinha, com a Ferroviária em 2021, teve passagens pela França e no último ano estava simplesmente na Arábia Saudita. Ela estava no comando do Al Ittihad, ficou um ano lá e agora ela vai contar pra gente tudo de como foi esse período em um lugar tão distante, tão diferente e também sobre os novos projetos dela. Olá, Camila, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter atendido a gente aqui. Obrigada pelo convite, pelo espaço de poder falar um pouco, né, do futebol feminino. A gente fica feliz sempre em poder falar e trazer um pouco mais sobre essa modalidade, né? Perfeito. Camila, então primeiro eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi esse ano seu na Arábia Saudita. É uma diferença, além de uma diferença do futebol, é também muita diferença cultural, diferença de costume. Como que foi essa sua experiência lá? O que você traz de destaque também? E como você está sentindo o futebol feminino lá? A gente sabe que a Arábia Saudita está investindo zilhares de dólares no futebol masculino e agora o futebol feminino a gente ainda está vendo como que vai ser. Foi um período legal, monetariamente falando, assim, eu sempre brinco, né? Eu falei, não fiquei rica, mas eu tive a oportunidade, não fiquei. Como assim? Não fiquei. Foi para a Arábia Saudita e não ficou rica? Não fiquei rica. Se fosse no masculino, o discurso seria outro, né? Mas não é nem humildade, nem nada. Foi um dinheiro muito bom. Acredito que o meu maior salário até hoje, não posso negar, mas me permitiu comprar uma casa, me permitiu fazer algumas coisas, né? Eu pude levar minha mãe para conhecer o Japão, pra gente, e minha irmã mora no Japão, então no meu contrato eu pedi algumas passagens de primeira classe, então eu consegui levar minha mãe, consegui oportunizar, né, ela de poder tá viajando. Foi um ano bem desafiador, sabe? No sentido desportivo, eu sou muito, como que eu posso te falar? Eu sou muito competitiva. E lá, quando eu assino com eles, eles falaram assim, olha, se você for campeã, a gente renova automaticamente. Eu falei, nossa, então... Chama. Né? Vem com a mãe. Pode deixar com a mãe. Exato, estão fazendo um contrato bom, então eles querem ser campeão e vão me trazer atletas, né, renomadas, atletas. Um projeto, você acreditou no projeto deles? Exatamente. E daí eu cheguei lá, meu primeiro treino, parecia escolinha. As meninas, assim, não eram capazes de dar um passe de 2, 3 metros, o domínio. Tinha menina de 13 anos treinando com um profissional. Então, assim, mas é porque também tinha algumas meninas que estavam na seleção e as internacionais, que são as estrangeiras que jogam, elas tinham 2 que estavam machucadas, a terceira também tinha sentido. Então, assim, eu cheguei lá e falei assim, meu Deus, eu saio de... A gente tinha acabado de ser campeã com o Bahia, né? Tinha subido, sido campeã da Série A2. E eu acaba lá no Bahia no domingo, na quarta-feira eu já estava viajando para a Arábia. Então foi algo assim que, a princípio, eu não me arrependi, mas eu falei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Como eu vou fazer para dar esse passo para trás, para poder trazer um futebol melhor para elas? E aí eu comecei eu nunca gosto, quando eu vou para um clube, eu nunca vejo os times anteriores para não me viciar, porque o olhar do outro treinador não necessariamente vai ser o meu. Porque eu gosto sempre de exaltar quem estava, mas tentar levar a minha maneira de jogar, aquilo que eu acredito. Trazer a sua bagagem de todo o futebol brasileiro para lá. Exatamente, inclusive nos clubes aqui do Brasil. Então, quando eu chego na Arábia Saudita, eu não tinha visto muitos jogos e eu vi que eles tinham algumas internacionais. E aí eu fui assistir o jogo das outras equipes e eu percebi que eles jogavam apenas com as internacionais. Então, nós tínhamos uma goleira, nós tínhamos 2 zagueiras inglesas, uma inglesa e nigeriana, a outra só inglesa, uma meia da Jordânia e uma meia do Líbano. Eu pensei, Líbano e Jordânia não são países conhecidos por futebol. Não que elas fossem ruins, mas também não era algo que ia agregar muito, né? E aí a gente estava precisando de uma centroavante porque a gente não tinha, e no Bahia eu tinha sido campeã e tinha uma centroavante que eu gostei do jeito que ela jogava, como ela corria.
E aí acabei falando pro clube, olha, se a gente está precisando, e eu tinha pouco tempo para inscrever uma atleta, e o salário nem era tão alto, assim, porque às vezes a gente pensa, né, no feminino é um pouco diferente. O salário das atletas também não são muito atrativos. Não é ruim, mas é algo que clubes aqui pagam Conseguem também. pagar. Não vale na a segunda pena divisão. se Exato, mudar para um exato, salário assim. exato. Eu não ia conseguir tirar ninguém do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, desses clubes que estão entre os 4 primeiros, né? O Cruzeiro esse ano, eu não ia conseguir fazer isso. E aí meu pensamento foi levar essa atleta que tinha jogado, que eu sabia que ia correr, que eu sabia que ia fazer aquilo que eu ia pedir. Aí a gente acaba voltando, indo para a pré-temporada na Espanha. A gente começa a treinar e eu passei a ter as minhas atletas mais pro finalzinho. E nesse tempo, o que eu pensei? Bom, tentar fazer algo diferente, tentar fazer com que as locais joguem futebol, né? Então acaba que assim, a gente consegue, durante a temporada a gente consegue evoluir bastante, não apenas porque as minhas internacionais eram goleira, 2 zagueiras, 2 meias e essa brasileira. Então eu não ia fazer só conexão entre elas, porque eu precisava que o meu time jogasse. Só que é um trabalho que demanda tempo, né? E eles queriam que eu fizesse as atletas deles jogarem. Eu falei, peraí, vocês querem resultado ou vocês querem formação? Porque se a gente tem resultado, a formação ela demora um pouco mais. Se a gente quer resultado, a formação demora mais. Agora, se a gente quer formação, o resultado também não vai vir tão pronto, porque são meninas de potencial, assim, de um país que passou a ter futebol feminino há 4 anos, de um país que mulher passou a poder dirigir há 8 anos, que o ano passado já não são mais obrigadas a usar os costumes deles, preto, inteira baia, né? Que é então elas não podem, as locais muitas vezes não podia sair como a gente, elas têm que usar o nome disso é abaia, é tipo um casacão gigante, né? De um pano fino, por cima das roupas. Então, assim, é difícil você querer que as meninas estejam num nível maior num país onde o futebol feminino ainda é muito mais novo do que o nosso. Então, assim, eu tentei fazer com que todas as atletas participassem. A gente acabou não conseguindo bons resultados. Assumo a minha parte, acho que eu poderia ter sido um pouco mais paciente, mas o clube também, em algumas questões, trocou de atleta no meio da competição e daí demorou mais de um mês para ela poder jogar. As outras atletas, quando eu chego, já tinham acabado de operar, machucada. Então, assim, existe uma vontade, a estrutura passou a ser um pouco melhor, mas demanda tempo, né? E nisso já os jogos acontecendo e as outras equipes com um monte de estrangeiras, as outras equipes com africanas, porque lá o que eles fazem? Eles procuram jogar rápido para as meninas que são mais velozes, né? Lá no Al Nassr, que tem 3 anos de campeonato, os 3 eles são campeões, tem 2 brasileiras, tem a Catherine, que é uma zagueira, tem a Duda, que é uma volante, meia, e às vezes joga de zagueira, e 2 africanas, não sei se é da Zâmbia, eu não consigo dizer os 2 países dela. São fisicamente absurdo. Se fizesse atletismo, acredito que se sairia bem. Não ia ser campeã olímpica, mas iria correr bem. E só que assim, é de uma para outra, bum, uma para outra, bola nessa velocidade. É ruim? Não sei se é ruim ou se é bom, mas eles ganham. Então assim, é entender o objetivo do clube. Quer ser campeão a qualquer custo, não valorizando as locais, ou quer valorizar as locais. Então vai demandar um pouquinho de tempo, né? Você sentiu que faltou esse suporte para você e também uma clareza sobre o projeto, sobre o que eles de fato queriam com o seu trabalho? Bastante, bastante. As coisas que eu pedia acabavam acontecendo. A gente não tinha, lá treina pela tarde e pela noite. A gente não tinha janta, daí eu pedi janta. Eles passaram a dar marmita para as meninas. Então, porque lá as locais, inclusive as meninas que chegam, eu tive muita dificuldade de me adaptar ao horário, porque eu ia dormir muito tarde. Nisso de eu ir dormir muito tarde, quando eu digo tarde, é tarde mesmo, tipo 2, 3 da manhã. E acordava às 11, porque lá é muito quente. Aqui é quente, mas lá é quente, abafado, é diferente. É um pouco assim, é deserto, né? É deserto lá. Eu morava na costa, perto no Mar Vermelho ali, mas mesmo assim é muito abafado. A cidade onde eu morava até que era úmido, mas no inverno é esse tempo que a gente está tendo agora. A gente ainda tem essa brisinha, né? Lá não tem esse vento para melhorar.
E eu esqueci o que eu estava falando. Sobre o projeto das meninas, eles atenderem algumas coisas que você pediu. Sim, exato. Aí eu pedi janta, eles deram janta. Aí, com o tempo, eu consegui nutricionista. Aí a gente teve nutricionista. Pedi para que, no ano anterior, o staff reclamava e as atletas que a gente jogava e voltava na mesma noite. Falei, não. Então a gente, porque nos jogos de casa eles concentravam. Eu falava assim, não precisa concentrar, mas vamos um dia antes do jogo, dorme, joga e vem no dia seguinte. Então, assim, esse tipo de coisa que eu pedi acontecia, mas ao mesmo tempo eu me sentia isolada e sozinha para cobrar as meninas sobre horário, porque lá, como eu falei, elas acordavam muito tarde, hábito alimentar muito ruim, elas vão dormir 4, 5 horas da manhã, acorda meio-dia, 1 hora, é muito fast food, é muita comida pedida por aplicativo, desculpa. Então, essas coisas de mudar a cultura não é fácil. Elas não se dedicavam, então as próprias atletas não tinham muito empenho. Não como deveria. Né? Elas tinham, acredito que é uma dedicação a mais do que elas são lá, porque eu não consigo nem falar como é mulher árabe, porque eu não via muito, né? Eu via as minhas atletas, as outras eu não via muito. Então, assim, não sei se elas são mais gordinhas, se elas são mais magrinhas, mas eu sei que é um país onde tudo fecha 2, 3 horas da manhã. Tudo é pedido por aplicativo e para ser atleta não é dessa maneira que funciona, né? O Cristiano Ronaldo, na equipe dele lá, impôs os treinos pela manhã. Eles fizeram um domo, porque é muito quente, e eles conseguem treinar, porque tem ar-condicionado, tudo isso. Nos outros clubes não, né? Nos outros clubes não é assim que funciona. A gente treina 6, 7, 8 horas da noite. E quando tem o Ramadã, a gente começava a treinar 10, 11 e terminava 1 hora da manhã. E aí, como um atleta vai ter prioridade no sono, como um atleta vai ter uma vida de atleta? Então, assim, eu acho que o dinheiro que eles têm, o investimento que eles têm é muito bom, mas a cultura deles ainda é algo assim que precisa de processo, né? E não tinha muito lá. E não havia uma cobrança por parte da diretoria com relação a essas atletas? Até tinha, mas assim, não era uma cobrança. Tinha algumas pessoas da diretoria eram europeus, né, espanhóis, e a outra parte era local. Então, para os locais, se no masculino é assim, por que no feminino tem que ser diferente? Porque no masculino, inclusive, o Benzema no primeiro ano acabou tendo alguns problemas. E agora ele está se adaptando, mas assim, os atletas estão começando a mudar essa rotina. A Arábia Saudita, no Golfo, é um dos países que melhor tem o futebol, mas ao mesmo tempo é do jeito deles, né? Então, assim, é difícil ir contra um sistema, né? Mudar uma cultura, assim. E você sentia essa questão da presença do Cristiano Ronaldo e de outros atletas, isso teve algum impacto também no feminino? Bastante, mudou bastante. Acho que as televisões de muitos países estão mostrando o Neymar, né? O tempo que o Neymar teve lá, tudo bem que ele passou mais tempo sem jogar, mas o tempo que ele passou lá acho que deu visibilidade. A gente ouve falar muita coisa, mas eu acredito que para a cultura de lá ele é muito mais profissional do que os atletas de lá. Eu vejo assim, eles estão investindo muito em trazer estrangeiros, porque eles vão sediar, né? Enquanto eu estava lá, estava passando sorteio, o país que eles iam escolher, né, que foi a Arábia Saudita para 2034. Então eu acredito que o futebol feminino não apenas, mas ele só está acontecendo porque vai ter a Copa, porque existem algumas exigências, né, para países sedes de Copa. Então, tanto que aqui a gente acabou tendo o legado da Copa, onde o brasileiro feminino acabou melhorando e muito, né? Porque se não fosse a Copa do Mundo, nós não teríamos o brasileiro como a gente está tendo há 6, 7 anos. Você citou agora a questão do Neymar, eu sei que ela acompanhou muito mais o feminino, mas queria entender se essa postura que você percebeu das atletas de não terem tanta disciplina e empenho nos treinos é uma cultura também no masculino? Você sente que isso também acontece com os atletas que são de lá e também a presença do Neymar pode ter mudado isso? Gigante, muito lá. Os atletas, eu até conversava com alguns estrangeiros, né? Porque hoje lá eles nem olhar pra gente eles podem. Então, quando eu passava pro treino, os locais eu passava assim, eles abaixavam o olho. É algo cultural deles, né? E Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema são atletas que estiveram em grandes clubes, né? Campeões de Champions, né? Até mundial, enfim. E
Benzema acho que não foi campeão mundial, mas assim, os outros, esses atletas, eles são muito mais profissionais e acaba, não é liberando, mas mostrando, trazendo de exemplo como deveria ser o dia a dia desses atletas. No masculino lá e no feminino, a gente vai para o hotel, para concentração, eles pedem café, pedem doce, por aplicativo, na concentração. Os atletas masculinos, eles, tipo, o treino deles é 7 horas, eles chegam 5 para 7. Aqui no Brasil a gente vai chegar 5h30, 6 horas da noite, né? Tudo bem que horário diferente. Academia não é um hábito deles. Então tem muita coisa ainda que eles estão pegando de exemplo dos outros profissionais que estão chegando, né? Entendi. E a sua saída, como foi esse processo assim? Você também achou que faltou um apoio, faltou uma conversa? Você esperava sair do clube? Como que foi esse não desligamento, né, o fim do contrato? Exato, exato. Assim, é engraçado porque um diretor falava para mim assim, não, o ano que vem, inclusive eles foram para a pré-temporada, eu escolhi o lugar e as datas, né, para onde eles foram agora. Caramba, meu Deus. Então assim, tava para renovar e acabou renovando. E acredito que o resultado não me ajudou, né? A gente passou a jogar melhor, mas contra o próprio Nasser. Primeiro jogo a gente perde 3-1, saímos na frente. Segundo jogo, 3-2, saímos na frente, estivemos na frente 2 vezes, a gente acaba tomando gol. Terceiro jogo 1-0, um jogo assim doido, onde a gente podia ter ganho. Estou trazendo só esse jogo contra o campeão. Então acredito que não ganhar também foi uma prerrogativa para que não acontecesse. Mas eu sou uma mulher de personalidade forte, né? E que eu fazia demandas para o clube. Eu queria que as minhas atletas chegassem no horário. Eu pedia um dia a mais de hotel. Eu não me concentrava, mas eu pedia um dia a mais de hotel. Era passagem em dias diferentes, janta, nutricionista. Então, assim, acredito que... E também eu acho que com as atletas, não que eu fui dura, eu acho que eu fui muito mais leve do que eu sou aqui, mas elas não estão habituadas. O árabe, ele dirige muito mal, mas eles não são de brigar. Então, assim, quando eu digo não é de brigar, é uma população mais tranquila em alguns aspectos. Eles falam muito inshallah, né? Eu falo assim, eu preciso disso. Ele, inshallah. Então, quando ele vem e fala inshallah, você pode ter inshallah, se Deus quiser. Pode ter certeza que não. É uma maneira, eles não sabem educada, dizer. Exato. Uma forma educada de dizer não vai acontecer nem a pau, não então, tem eles falam chance. assim, se Deus quiser. Tipo, se Deus quiser, eu falo assim, vai acontecer, não vai acontecer. Não tem como prever isso. Então, assim, e eu já, não, porque a gente tem que estar em tal horário, porque a gente tem que fazer isso. E muito acelerada. De repente, se eu fosse mais formadora mesmo do que treinadora, na nossa reunião, eu pedi muito uma reunião porque tinha uma atleta, ela está lá até hoje, ela é médica. Então, assim, ela tinha renovado e ela também trabalhava no hospital. Eu não tenho nada contra isso, acho que bom para ela. Mas ela faltava treinos pela manhã, porque eu comecei, inclusive eu sugeri para que a gente treinasse pela manhã, fizesse treinos adicionais para essa parte de musculação, porque elas são fracas, né? Não tem lastro. Então, assim, a parte de musculação, a parte de treino específico, domínio, toque, passe, cabeceio. Então, assim, acabei tentando pedir esse tipo de coisa e eu acho que com elas também eu exigia muito. Aqui, as meninas que foram minhas atletas, inclusive eu fui assistir um jogo e elas brincam de pagar 10, porque quando as coisas não saem errado, eu peço para elas pagarem 10. Então, assim, 5, 10, enfim, flexões. E lá, eu comecei com isso, as meninas não sabiam nem fazer flexão, nem de joelho. Então, assim, de repente, será que eu não cheguei muito forte, né? Eu saio de uma excelência e lá eu acredito que seja excelência e cobro a excelência. Não, acho que eu não fui capaz de ler o cenário nesse sentido. Mas aí na minha reunião eu tinha pedido para falar sobre essa atleta, para a gente entender o que ia fazer. Aí eu chego lá, o diretor falou assim, olha, então, a gente queria falar que a gente não vai renovar com você, né? Você vai ficar até o final do seu contrato, mas que você é muito boa treinadora pra gente. Eu falei, será que eu sou muito boa treinadora para vocês? Não fez muito sentido, Sim. né? E aí é um grupo espanhol que está lá e aí eles levaram o espanhol. Então, assim, eu não sei dizer se foi o resultado, se foi minha personalidade, se foram algumas coisinhas, mas eles queriam mudar. O treinador do masculino foi campeão da Copa, o Laurent Blanc, um francês, foi campeão da Copa e foi campeão nacional. Perdeu o clássico, acabou de ser mandado embora. Não tem nem, acho que tem um mês de campeonato.
Não há uma conversa, uma clareza, um alinhamento. Porque eles têm muito dinheiro, então assim, não quero mais, quero você. 2 jogos, não deu certo, quero você. Então para eles assim, é um PlayStation, né? Eles estão jogando Manager, PlayStation. Então assim, eu vejo assim, claro que é um país que tem muita coisa boa, tive muitas oportunidades, muitas coisas legais lá, mas acredito que eles ainda estejam crescendo, né, nesse sentido do profissionalismo no futebol. E você é uma treinadora vitoriosa, uma treinadora exigente, como ela mesma falou, personalidade forte, encontrou atletas que no futebol da Arábia Saudita não tinham tanta disciplina. Havia aí um atrito, aquela questão, as atletas ficavam meio bravas com você, de cobrar, de pegar no pé, tinha alguma coisa assim, algum caso específico, ou uma situação ali que ficou meio desagradável? Como que era essa relação aí? Não, assim, teve uma situação, eu acho que elas nem têm essa maldade, sabe? Teve uma situação de eu passar vídeo e aí as meninas tinham trazido pizza antes do treino. Tinha pizza antes do treino. Aí eu tô falando, aí uma atleta, durante a fala, meu auxiliar, né, o Conrado estava falando no vídeo, aí eu tô sentada, aí ela abre a caixa de pizza, faz um barulhão, pegando pizza assim, Como você tá comendo pizza na hora do vídeo? Não é maldade dela, de repente eu não deveria ter falado, não, mas assim... E você reclamou da pizza? Reclamei da pizza aí, de estar abrindo naquela hora. É hora do vídeo, porque o vídeo normalmente é pós ou pré-jogo, né? E algumas coisas durante a semana. É um momento de concentração. E essa atleta, ela é muito boa, mas ela é muito aérea. Então assim, e o salário delas, das locais, ganham muito bem. Mas muito bem mesmo. Sim, coisa de 70 mil reais para cima, por mês. Caramba! Então assim... Aqui elas não jogariam nem... Num amador ela seria o titular, sim. sabe? Então assim, o meu ponto elas não ficavam bravas, elas... coach, calma, não é bem assim, sabe? É a nossa cultura. A gente ia para um hotel, todos os hotéis eram 5 estrelas. A gente foi para o hotel e tinha menina que pedia comida para o almoço. Não fazia sentido. Tinha 5, 6 opções de carne, de proteína, 5, 6 opções de arroz, um monte de coisa, e elas ainda pediam comida para o almoço. Não fazia sentido. E pediam um arroz chinês, japonês, sabe essas coisas assim? Porque elas estão acostumadas, né, na casa delas. Um dia teve um problema de uma atleta com a outra, ela veio falar comigo, ela falou assim, olha, porque minha mãe ficou brava. Eu falei, sua mãe ficou brava por quê? Porque ela brigou comigo. Eu falei, não, sua mãe é sua mãe na sua casa, aqui não é sua mãe que vai escolher as coisas. Então tem muito disso, né? Quantos anos tinha a atleta? 20 anos. Assim, só pode jogar acima de 16, então eu tinha 2 atletas de 17 anos, mas essas de 13 foi só no começo da temporada, o restante da temporada eu já tinha as meninas mais velhas. Então era esse tipo de coisa que acabava acontecendo, né? Fora assim, bola, eu tinha que falar que estava murcha, ensinar onde pôr os coletes, onde pôr a bola. Então assim, essas coisas que eles não têm essa noção, né? E você então dificilmente voltaria para lá, não tem esse desejo ainda? Não, acho que assim, se você me perguntasse isso há 2 meses atrás, não vou voltar para a Arábia. Mas hoje eu faço terapia, né? Há 5 anos eu faço terapia. E aí eu procuro também entender que é a cultura deles, né? Então eu preciso entender como vai estar como eu vou estar, se eu vou para lá para ganhar dinheiro e ter tranquilidade na minha vida competitiva, né? Eu digo, não vou para competir, vou para ensinar. Agora, se eu quiser ir para competir, eu não sei se é para lá que eu vou. Então, assim, é entender onde eu estou, né, na minha carreira, no meu momento. Hoje, se viesse um convite de lá, 100%, assim, eu não estou sendo muito verdadeira, eu não consigo dizer se eu iria ou se eu não iria, sabe? É entender o clube, é entender a situação, é entender o que eles iam querer, o que ia propor. Até porque, agora lá tem na primeira divisão, tá? Tem uma zagueira brasileira no Alua, tem uma atacante no... Vou falar o nome delas, né? Claro. Tem a Letícia, que está no Etihad, tem a Kathleen, que está no Al Nassr, a Duda, que está no Al Nassr, a Adriana e a zagueira, meu Deus, fugiu o nome dela, que está no Qadsiya, e tem a zagueira que está no
no Alula. Então, assim, tem bastante meninas, inclusive a Adriana, né, esteve nas Olimpíadas, ela saiu do Orlando Pride para ir para lá direto. Então, assim, eles estão investindo, só que eles pagam bem para essas atletas. Tem que entender se eles vão pagar bem para a gente também, né? Porque ir para lá para passar sufoco não dá. E para a gente fechar aqui a nossa entrevista, como estão os planos agora? Voltou ao Brasil? O que você está planejando, pensando onde atuar? Como estão os seus projetos agora para essa nova fase? Eu gostei bem da sua pergunta, porque é algo assim que tem me feito refletir. Eu voltei para o Brasil em junho, eu fui fazer a finalização da minha licença Pro, né? E teve alguns movimentos de treinadores, né? E eu não recebi nenhuma sondagem. Eu estou com um empresário, eu não sei se ele recebeu, mas eu digo isso porque assim, hoje, para a próxima temporada, né, como acabou já o Campeonato Brasileiro, a gente vai começar apenas com 2 treinadoras, né, já que a Camila Orlando sai do Palmeiras e vai para a seleção, então tem a Rosana, que está no Flamengo, e a Fabi Simões, né, a loirão que está no Atlético. Tirando essas, eu não vejo nenhuma outra equipe com mulher, né, na primeira divisão, porque o Santos é um treinador que subiu, Botafogo é um treinador, Fortaleza é um treinador, quem que é o terceiro que subiu? Não consigo... Santos, Atlético Mineiro, Fortaleza... Isso, é Atlético Mineiro, exato, os 4. Então assim, só a Fabi e a Rô que tá. Corinthians é homem, São Paulo é homem, Palmeiras a gente não sabe, Cruzeiro é um homem. Então, numa modalidade de mulher, onde a gente tem apenas 2 treinadoras, eu não sei nem qual vai ser a porcentagem disso, me espanta que a gente está dessa maneira. E a gente tem boas treinadoras, eu não estou falando assim, olha, me contrata. Não é esse o fato, né? O Inter é homem, o Grêmio é homem, porque a gente ainda tem menos paciência, né? Eles têm menos paciência com a gente. Quando eu digo eles, não só os clubes, mas até a torcida. Eu vou dar um exemplo, eu estava assistindo um jogo ontem, um treinador falando horrores para uma árbitra. Eu tive situações de falar alguma coisinha e tomar amarelo. Não que eu seja santa, eu não sou santa, eu reclamo. Mas por que a paciência ela é diferente? Né? Então, assim, claro que se a gente vai para o vôlei, onde tem menos, né, não existe mulher treinadora, ou para o basquete feminino, onde também existem menos mulheres no comando, é um esporte de mulher, é um esporte onde tem muitas mulheres se formando, preparadas, né? Eu também acho que não tem que colocar de qualquer maneira, mas eu acho que a gente tem que pensar, a gente não, né? Os clubes têm que pensar com um pouco mais de carinho para a mulher que é treinadora, até porque ex-atletas treinadoras está começando a vir mais, né? Porque antigamente as meninas não tinham dinheiro para pagar a formação, algumas conseguiam jogar a troca de faculdade, mas tinha que pôr dinheiro em casa. Então, assim, tudo isso para dizer que meus planos eu ainda não tenho completamente. Não sei o que eu vou fazer, eu estou com um empresário que agora está trabalhando em meu nome, mas não teve uma ligação para o meu número, uma pergunta assim. O pessoal fala assim, você vai assumir tal time, você vai assumir tal time. Eu falei assim, gente, nunca chegou nada para mim, ao contrário, eu estou disposta a conversar, eu quero trabalhar, mas assim, quando eu saí, eu me condicionei a cuidar de mim, a cuidar da minha parte mental, da minha saúde, para poder assumir algo bem, sabe, para estar 100%, porque graças a Deus eu tive a sorte de até hoje não ter parado tanto, né, e como eu falei, ter estado na Arábia, não fiquei rica, mas me permitiu comprar minha casa e me dar uma estabilidade, né, nesse momento. Mas o dinheiro está acabando, as contas estão chegando, então eu já estou falando com o meu empresário, olha, acho que novembro, dezembro já é a hora da gente começar a entender como é que está esse movimento, né? Porque até pela minha profissão não é legal ficar tanto tempo fora, né, do mercado. Perfeito, e com certeza em breve a gente vai Amém. ver você em um clube fazendo muito sucesso, Tomara. com muitas conquistas, você é uma treinadora vitoriosa, merece. Eu não tenho dúvidas de que em pouco tempo ela vai estar levantando alguma taça com algum Amém. time grande no futebol feminino. Essa foi a nossa conversa com a Lindsey Camila, treinadora de futebol feminino. Estava no Al Ittihad da Arábia Saudita, voltou agora para o Brasil. Foi a primeira mulher técnica a conquistar uma Libertadores da América com a Ferrinha em 2021. Muito obrigada pela sua audiência.